Vamos abrir em Mateus 6:25. Mateus 6:25. Você sabe, eu acho que nós temos que aprender verdadeiramente o que é adoração. Adoração é prestar homenagem a Deus. É adorá-lo pelo aquilo que ele é, não por como está a acontecer. Nós não entendemos muitas das vezes, Davi acabou de perder um filho e adorou a Deus. O rei Davi acabou de perder um filho e adorou a Deus. Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é. Ele é bom e a sua benignidade dura para si. O amor por nós, imenso. Cada vez confundimos amor com fazer o que nós queremos. Isso não vai acontecer nunca. Deus pode nos amar, mas pode não gostar de algumas coisas que nós. Quero falar sobre uma área financeira. Mateus 6:25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais que o vestido? Olhai para as aves dos céus, nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendo vós muito mais valor que ela? Nossa vida, às vezes, estamos tão preocupados com o que nós vimos à frente, com as contas que temos para pagar, com aquilo que temos que fazer, com aquilo que amanhã, que temos assim, temos que fazer isto, temos que fazer aquilo, e nos esquecemos do que verdadeiramente precisamos para as nossas vidas. Estamos cheios, muitas das vezes, daquilo que não presta, em vez de estar cheios de. Nós enchemos de Deus fazendo o que fizemos aqui, adorando a Deus, buscando a Deus, declarando: Senhor, eu te amo. Te amo por aquilo que tu és, não importa o que está a acontecer na minha vida, eu te amo. Sei que tu me amas. E à medida que você faz isto, você é cheio de Deus. A paz de Deus inunda o seu coração. Então você sabe verdadeiramente o que é que deve fazer, o que é que deve agir, ou o que não deve fazer, quando deve ficar quieto e sossegado e esperar em Deus. Para nós humanos, às vezes isto é difícil. Isto tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Então, se Deus diz que olha para no versículo 26, olha para as aves dos céus, nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor. Então, o que é que nós devemos de fazer? Está escrito cá embaixo, no versículo 33. A resposta para tudo está aqui. 33. Buscai primeiro o reino de Deus, tua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A gente pergunta, o reino de Deus, tua justiça? O que é que aquela pobre viúva fez? Deu tudo o que tinha. Será que toda a gente deve fazer isso?
Só se tiver fé. Não faça, esteja quieto. É preciso ter uma grande fé para fazer o que aquela viúva fez. Uma grande fé mesmo. Uma confiança inequívoca em Deus. Uma confiança imparável em Deus. Uma confiança que move montanha. Uma confiança que Ele vai sustentar. Apesar de tudo o que você está a ver. Alguém que deixou completamente a sua carne. Confia só, unicamente em Deus. E não para o que está à volta dela. Não pelo que pode vir, não, nada. Nada. Alguns pensam, se eu não tiver dinheiro, como é que vai ser? E a minha pergunta é, e Deus? Não está Ele na sua vida? Não está Ele na sua vida? Tudo que o homem semear, isso vai colher. E você pode dizer, mas eu não tenho semeado. Eu lhe digo, humilhe-se perante Deus, peça perdão a Deus e começa a semear. Mas eu tenho pouco. Do pouco, tira um pouco para Deus. Confie nele. Ele vai mudar a sua vida. Vamos semear em nome de Jesus. Por outra. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai, podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que de nada nunca vamos ter falta. Sabemos, Senhor, que tu estás a suprir todas as nossas necessidades. És tu que estás a encher a nossa boca de bens, Senhor. É a tua palavra que velas sobre ela para a fazer cumprir nas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Agora podemos sentar, se faz favor. Vamos abrir em Mateus 4,17. O título da mensagem hoje é Fácil. Fácil. É o título da mensagem de hoje. Cada vez que Deus me dá um título, eu fico sempre à espera do que é que Ele quer transmitir com este título. Mateus 4,17. Realmente Deus é bom. Muito bom mesmo. Eu quero-vos falar um pouco sobre história e João Batista é primo de Jesus. João Batista foi aquele que começou a pregar desde o deserto. João Batista era filho de sacerdote. E como filho de sacerdote era normal todos os filhos de sacerdote serem sacerdotes. No entanto, João Batista não foi sacerdote. João Batista ia para o deserto. E no deserto se enchia do Espírito. Quando voltou, ele pregava às pessoas o arrependimento. E depois veio Jesus. E as primeiras palavras de Jesus foi arrependimento. Veja o que está aqui escrito. Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sabe que é uma das coisas mais difíceis de ter?
Ontem eu vi um filme que nada tem a ver com Deus, é um filme normal. E quando chegou ao fim do filme, houve uma frase de um dos artistas, como é que se chama? Aqueles que trabalham nos filmes, um dos atores disse: quando nós devemos a vida a alguém, temos que viver essa vida. Este ator interpretava no filme que não tinha vontade de viver, mas o pai salvou-lhe a vida. E ela dizia: se não devemos a nossa vida a alguém, então devemos viver a nossa vida em pleno. Peço perdão. Eu há muitos anos atrás, portanto eu tenho 57, à data de hoje, com 25 anos de idade, em agosto deste ano, 1991, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Até essa altura, esses últimos meses, foi muito difícil viver para mim. Muito difícil. As coisas estavam a tomar um rumo que eu muito facilmente iria tirar a minha vida. Mas Deus me escolheu como a cada um de vocês e me deu a oportunidade de aceitar Jesus como Senhor. E a partir daí eu percebi que a minha vida foi dada por Ele. Aí eu comecei a mudar tudo de mim. Perceber qual era a vontade dele e pouco, ouça, a pouco e pouco, Deus nos foi alterando a cada um de nós, nos moldando a cada um de nós. Alguns de nós chegam a uma etapa da nossa vida que Deus quer fazer mudança em nós. E há coisas em nós que nós fazemos resistência. E à medida que nós fazemos resistência, mais difícil vai tornando a nossa vida aqui na Terra. E você pode pensar, então, mas você está a falar sobre o título de fácil e, no entanto, você só tem falado de coisas difíceis. Tudo é fácil quando nós nos rendemos, quando nós nos arrependemos. Nós temos que reconhecer os nossos erros e, a partir daí, pedir perdão a Deus e pedir ajuda a Ele para que nos mude. Mas continuarmos a dizer a Deus, não, eu fiz isto por causa disto. Você continua a justificar o seu erro. Você não se arrependeu. Você não se arrependeu. Você continua a achar que o que fez tem justificação e o que fez é porque tinha direito para fazer. Há coisas na nossa vida, muitas das vezes temos que largar. Largar por causa de Deus. Há pessoas que já partiram, que nós temos que largá-la. Mas gostávamos muito dela. Sim, mas temos que largá-la. Fiquem só em nós as memórias boas. Fiquem só em nós as memórias boas. Mas larguemos-as. Porque nós temos a nossa vida para viver. Sei que não é fácil.
Mas se você não fizer, você nunca vai ter a plena vida de Deus em si. Deus, ao longo da minha vida, tem-me pedido coisas. E algumas das coisas, embora fáceis de fazer, foram difíceis para mim. Tinha a ver com minhas emoções, aquilo que eu gostava, aquilo que eu amava. Mas Deus me estava a mostrar que é um tipo de amor que não se dá a ninguém, nenhuma pessoa, nem a objeto neste mundo. Um tipo de amor que só se dá a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as pessoas. Quando você faz isso, então abre-se portas para si que antes estavam fechadas. A sua vida tem um novo ânimo. Estamos com Deus. Será que a partir daí começamos a fazer tudo certo? Pô, eu gostava. Nós temos que ver o que é que somos. Somos pecadores salvos. Quer dizer que a essência do pecado está em nós. E nós temos que perceber isso. E temos que agarrar, ao perceber isso, andar com Deus. Porque quanto mais próximo você está da luz, mais luz você vai dar. E menos as trevas vão existir em si. É fácil andar com Deus? Muito fácil. Vai exigir muito de nós? Muito. Mesmo. É bom? Para quem esteve à beira da morte, andar com Deus é. Hoje nós estávamos aqui a adorar. Quando estavas a adorar, eu estava-me a lembrar de tanta coisa que aconteceu na minha vida. Fez-me lembrar de reuniões onde eu tive, onde nós adorávamos a Deus e buscávamos, e só Ele importava. Não importava o que estava a acontecer na nossa vida, não importava o que estava a acontecer à nossa volta, não importava os problemas, importava a Ele, só a Ele, unicamente a Ele. Eu lembro-me de sair dessas reuniões, quase que voando. Que Deus manifestava, nos enchia da sua glória. Estamos tão preocupados com o que nós estamos a viver, com os problemas que estão a aparecer, que nos esquecemos de Deus. Ainda hoje, quando estávamos a adorar, Deus estava-me a dizer o que é que eu devia de fazer esta semana toda. Glória ao seu nome. Ele sabe o que é que está a fazer. Ele é bom. É muito bom. Então Jesus dizia: arrependei-vos. Arrependei-vos de quê? Tudo. Arrependei-vos de todas as coisas. Ah, mas fui eu que fiz. Foi? Ou foi Deus em si que fez? Nós temos a essência do pecado, a essência do mal em nós. Por muito que queiramos, não, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Só você estar a pensar assim já está a errar perante Deus. Deus diz: se algum diz que não tem pecado, a verdade não está nele.
À medida que você reconhece que realmente é pecador, à medida que você precisa mais de Deus para limpar esse pecado. Lembro-me sempre aquilo que foi dito por um pregador quando chegou a uma universidade. Eu já falei aqui. E quando ele chegou à universidade, ele virou-se e disse para aqueles jovens, virou-se: eu tenho uma terrível notícia para você. E todos, não só via uma mosca a voar. Toda a gente se calou. E ele virou-se: a terrível notícia que eu tenho para vocês é que Deus é bom. E então toda a gente deu uma gargalhada, toda a gente, Deus é bom. E ele virou-se: vocês não perceberam. É porque Deus é bom e nós somos maus. Diga-me uma coisa, você faz tudo certo? Tudo certo. Eu posso começar por dizer uma coisa e você vai entender já. Tudo o que não é por fé é pecado. Você não está a andar em fé. Você não está a confiar em Deus. Você está a pecar. Se você continuar a achar que vai ser pela sua força, pelas suas capacidades, pelos seus conhecimentos que você vai resolver as coisas, você já está errado. Completamente errado. Ouça, completamente errado. Mesmo completamente errado. Você não vai vencer nesta vida. Muitos se agarram quando não aceitam Jesus, pensam o quê? Pensam, não, eu tenho as minhas capacidades, eu vou usar os meus dons para trabalhar para Deus. Não. Deus quer que você dispa-se de si mesmo, de tudo, de tudo. E a Deus vai colocar em si aquilo que Ele quer. Isso é difícil, porque nós temos como direi, um status, uma posição social. Eu sou este, eu sou aquele, eu tenho isto, eu tenho esta autoridade, eu tenho aquela autoridade. Quando nós nos rendemos a Deus, verdadeiramente nos rendemos a Deus, Ele coloca em nós uma autoridade que este mundo não aguenta. Há pouco tempo eu vi um vulto em minha casa. Um vulto que não tinha nada a ver com Deus. E eu dizia, Senhor, porquê? Porquê? E eu sabia porquê. E eu disse, Senhor, como resolvo? Ele disse, expulsou. Ele vai-se embora. Então, mas se tem direito de poder entrar, tem um direito legal, como é que eu expulso? Então Deus mostrou-me vários versículos bíblicos onde Jesus expulsava demónios mesmo quando eles tinham direito legal, lá está. Quando as pessoas se desviam de Deus, atraem para si coisas que nada têm a ver com Deus. E por causa disso, onde elas estiverem, vem com elas aquilo que não presta. Até aí, o que é que temos que fazer? Orar. Orar. Continuar a expulsar. Continuar a orar. E Deus, a seu tempo, dará livramento, em nome de Jesus. Você diz, então, mas, Deus é amor.
Eu acho que as pessoas confundem amor com a autoridade de Deus. Eu acho que as pessoas confundem amor com permitir fazer tudo. Você não. Eu acho que, se calhar, para nós entendermos melhor, pensem numa família: um pai, uma mãe e filhos. Se os filhos fazem o que querem, quem é que manda nessa casa? Os filhos ou os pais? Se uma criança começa a fazer uma birra e o pai e a mãe cedem, quem é que está a mandar? A criança ou o pai ou a mãe? Sabe quantas vezes nós, já adultos, fazemos birras perante Deus? Sabe o que é que Deus cede perante nós? Nada. Absolutamente nada. As nossas birras vão trazer consequências desastrosas para nós. Vão trazer problemas. Por isso é que Jesus diz: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Ah, mas eu tenho razão. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Nós costumamos dizer que a nossa razão não move moinhos. Nenhuns, absolutamente nenhum. Você está desagradado com alguma coisa? Ore. Busque o Senhor. Ele, a seu tempo, resolverá o seu assunto. Não é de outra forma. Não é pela sua força, pela sua razão. Você pode até recorrer a tribunais. Não vai resolver. Mas cada vez que você cede para Deus o seu assunto, cede o seu problema, cede a Deus aquilo que você tem para resolver, e você coloca nas mãos de Deus: Senhor, eis aqui. Então, tudo se torna mais fácil. Perante situações que aconteceram na minha vida, houve pessoas que, sabendo do que eu estava a passar, perguntavam-me a mim: como é que tu consegues dormir? E eu dizia: não sei, eu encosto a cabeça à almofada e durmo. Já não está nas minhas mãos. Entende? Está nas mãos de Deus. E está nas mãos de Deus. O que é que eu posso fazer? Ah, ou foi ontem, antes de ontem, eu ouvi um pregador dizer: muitas das vezes queremos dar uma ajuda a Deus. Eu lhe vou dizer uma coisa: é um grande problema. Não, nós temos que fazer a nossa parte e Deus tem que fazer e Deus vai fazer a parte dele. Outro grande erro. Ouça, quando Deus quiser ajuda, Ele nos mostra o que é que deve fazer, o que é que devemos fazer. Portas vão se abrir numa determinada direção e você sabe que é por aquele caminho. Agora, cada vez que você procura abrir portas, elas vão se fechar à sua volta. Não vai funcionar. Não, ouça, eu orei, eu já contei isto várias vezes, eu orei um assunto a Deus. E depois dentro de mim eu pensava: bem, Deus pode resolver assim, 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 desta forma, daquela forma, e glória a Deus, Ele pode fazer assim, assim. Eu devo ter pensado umas 10 maneiras diferentes de Deus resolver o assunto que eu lhe tinha posto nas mãos. Parei em Deus, parei em Deus, e Deus me trouxe a solução. Só que não era nenhuma das 10. Ele inventou a 11ª
Primeira. Desde aí eu percebi, não vale a pena. Deixa-me estar quieto e sossegado e ele sabe o que é que está a fazer. Quando eu digo que é fácil andar com Deus, estar com Deus. O que é difícil somos nós. É difícil nós tirarmos este mundo dentro de nós. É difícil tirar aquilo que nós vivemos dentro de nós. Você viveu em Cristo e está a fazer as coisas que viveu em Cristo, glória a Deus, você vai vencer. Agora, se você continuar a andar no mundo, a confiar no mundo e a andar segundo os conceitos do mundo, segundo o que o mundo diz, você vai perder. Você não vai conseguir ver. Amém. Efésios 4:22. Vamos lá abrir Efésios 4:22. Efésios 4:22. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito, no vosso sentido. Vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Você sabe qual é a primeira coisa que você tem que deixar? Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. A outra coisa a seguir: irai-vos, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Pois aquilo que furtava, não furte mais e tal. Porquê que a mentira é um ato espiritual? Quem é o pai da mentira? É o diabo. Cada vez que você mente, você se não afasta de ser filho de Deus e fica filho do diabo. Cada vez que mente. Eu acabei de ler. As pessoas que mentem pensam que estão a fugir de um assunto, a tentar resolver, a tentar enganar as outras pessoas. Cada vez que você faz isto, você afasta-se de Deus. É um ato espiritual. Você está-me a ouvir? Vamos voltar ao 22. E quando ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. O que é concupiscências do engano? É tudo o que está à sua volta. Tudo o que você aprendeu nesta terra sem Deus. Tudo o que conheceu nesta terra sem Deus. Ouça, Paulo, apóstolo Paulo, aquele que foi chamado no deserto, que Jesus lhe apareceu no deserto, como ao meio-dia, quando o sol está mais a pino, quando o sol é mais forte, Jesus lhe apareceu com uma luz forte, ainda mais forte que o sol. E ele disse: porque me persegues? Mas eu te persigo a ti, sim, quando persegues um destes pequenos, persegues-me a mim. Quem és tu, Jesus? Ele, a partir dali, aquele que perseguia, começou a ser perseguido. Paulo pregava o Evangelho. Sabe o que é que ele dizia? Ele declarava o que tinha sido. Ele era sacerdote, tinha sido instruído, sendo quase como um juiz na terra, tendo uma instrução muito grande e um conhecimento muito grande, quer da palavra de Deus, quer das coisas deste mundo. No entanto, ele dizia: eu renuncio tudo isso como trapos de imundície. Ele renuncia ao mundo e quer Deus na sua vida. E depois dizia: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é o que eu quero,
Não é o que eu desejo, não é o que eu acho, é o que Deus acha. Eu tinha retirado aquilo que ele era, toda a sua autoridade humana, tinha-se agarrado completamente a Deus. Quando nós fazemos assim, os milagres começam a acontecer nas nossas vidas. Deus começa a manifestar, porque Ele está a reconhecer que nós não queremos ser nós, nunca mais. Mas queremos pertencer completamente e exclusivamente a Deus. Então, tudo se torna mais fácil. As coisas que eram impossíveis antes começam-se a tornar possíveis. As portas que antes estavam fechadas começam-se a abrir. Aquilo que você achava que era impossível, você começa a achar que é possível, porque Deus está no processo. Mas temos que tirar de nós a essência do pecado. Temos que tirar de nós aquilo que não presta. E você começa a dizer, mas toda a gente faz isso. E eles vivem. E alguns até vivem bem. É por você pensar assim, que há muita coisa que não está a resolver. Não é? É por você pensar que, mas os outros têm, e têm isto, e têm aquilo. Importa o que é que os outros têm. Importa o que você é para Deus. Porque os outros podem ter tudo o que quiserem. Não têm Deus na sua vida. A sua parte é no inferno. Não em Deus. E o inferno, eu vou lhe dar uma novidade. Não começa quando você chegar ao inferno. Você não vai chegar ao inferno, não. O inferno começa aqui. Terra. Quanto mais você se afasta de Deus, pior as coisas ficam na sua vida. E aquele que se afastou de Deus alguma vez, sabe disso que eu estou a falar. Então o que é que eu tenho que fazer? Esvaziar-se de si mesmo. Esvaziar-se do que você sabe, do que você acha, do que você quer, daquilo. Esvaziar. Eu aceitei Jesus e Deus começou-me a mostrar coisas sobre mim, sobre a minha vida, sobre o meu futuro. Por causa daquilo que eu achava como as coisas seriam, eu sempre pensei que devia ser de outra forma. Era para eu fazer outra coisa. Completamente diferente. No entanto, agora estou a pregar a palavra de Deus. E eu pensava que não era para isso que Deus me tinha. Pensava que era outra forma de eu servir a Deus. Mas importa o que nós queremos ou importa o que Deus quer? Importa o que nós acreditamos ou o que Deus nos mostra? A sua palavra. Não, mas eu já resolvi assuntos assim. Na minha vida pessoal, eu tenho formas de agora, já, resolver assuntos da minha vida de uma forma, pelo menos duas formas, duas coisas que eu posso fazer já, pelo menos poderia resolver parte das coisas. Sabe o que é que Deus me diz? Está quieto, está sossegado. O que é que eu vou fazer? Vou estar quieto e sossegado.
Sabe que nós, quando aceitamos Jesus, começa um treino. Um treino para nós sermos alterados. É tipo assim, entrar para dentro de uma máquina de lavar para sair toda a sujidade. Só que sem os problemas de andar à roda. O que é que eu vos quero dizer? É que Deus tem para nós muito mais. É muito maior os pensamentos de Deus têm para nós. É muito maior aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E nós nos contentamos às vezes com o mais pequeno. Nos contentamos às vezes com as circunstâncias que são menores. Aceitamos às vezes que o que é mais pequeno. Ainda na última reunião, não, na penúltima reunião, no domingo passado, Deus me estava a mostrar e estava a dizer: começa a falar as coisas grandes. Começa a falar as coisas grandes. Começa a falar as coisas grandes. Exatamente como quando eu falei sobre os ossos secos que eram profetizavam, sobre os ossos secos, falava-se sobre os ossos, para que eles pudessem viver. Deus disse: fala coisas grandes. E você pensa: então, as coisas grandes para a minha vida, eu sei o que é que Deus quer. Você sabe o que é que Deus quer para a sua vida? Você diz: não, eu sei o que eu quero. Então busque saber a vontade de Deus primeiro. Busque saber o que eu quero. E começa a fazer o que eu quero. E tudo vai bater certo. Cada vez que você diz: não, mas eu quero isto, eu quero aquilo, você pode querer alguma coisa. E, ouça, Deus, creio eu, até o vai abençoar e lhe vai dar. Eu creio. Não... Mas tente entender. Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e tudo o resto será acrescentado. Você tem que buscar primeiro a Deus, não as coisas que você quer. Você tem que buscar primeiro a Deus. Então tudo o resto será acrescentado. Lembro-me ao princípio, já na altura tinha um curso de computadores, sabia, tinha lógica de computadores e eu tive que me afastar de tudo isso. Para quê? Para ficar quieto e sossegado perante Deus. Para eu perceber a lógica de Deus, o que é que Deus queria me mostrar. Abdiquei de muita coisa na minha vida. Ah, não, mas eu não quero abdicar dos meus amigos. Amigos. Você quer saber o que é um amigo? É aquele que numa hora difícil está ao seu lado. Isso é que é um amigo. Agora, nas horas boas, estar ao seu lado, qualquer pessoa pode estar. E nas minhas horas difíceis, Deus ao meu lado. Sempre foi Deus. Ele é que é o verdadeiro amigo. Ele tem aberto as portas na minha vida. Eu sei disso. Cada vez mais vejo isso. Houve uma vez na igreja, eu queria tanto que as pessoas fossem abençoadas, mas queria tanto. E sabe, Deus sabe o meu coração o que eu queria naquela altura. Eu naquela altura estava com uma posição financeira muito boa e eu queria que as pessoas fossem abençoadas. E então virei-me para ela e disse: aquelas que não puderam semear, perguntei ao pastor se podia fazer isso e perguntei: aquelas que não puderam semear, venham aqui à frente que eu semei com elas, para que elas fossem abençoadas. Eu não sei se elas foram abençoadas. Eu fui muito.
Eu sonhei com cada uma das pessoas. Mas eu vou contar um segredo. Eu fiz isto porque eu queria que as pessoas fossem abençoadas. E Deus conhecia e sabia o meu coração. Eu fui muito. Mesmo muito. Mas se a pessoa, no pouco que tem, não dá para Deus, ela está a confiar em quem? No dinheiro? Ou vai continuar a agradecer a Deus e a pedir a Deus que lhe dê alguma coisa que ela não está disposta a largar? Meu Deus. Algumas pessoas agarram e não estão dispostas a largar algumas coisas. Não estão dispostas a largar a bebida, não estão dispostas a largar o tabaco, não estão dispostas a largar coisas. E dizem, não, é muito difícil. Então, mas você não quer estar com Deus. Você não quer estar com Deus. Eu tenho ouvido testemunhos incríveis de pessoas que continuavam a consumir droga e a frequentar a igreja. E continuavam a ir para as festas e a frequentar a igreja. É errado. Há um processo que está a ser feito na vida dessas pessoas. Até que chegou uma altura, largaram tudo. Só ficaram com Deus. Você tem que perceber, assim como subir uma escada, há um processo na nossa vida com Deus. Vai sendo como subir uma escada. Como um crescimento de um bebê para um homem adulto, ou uma mulher adulta. Há um crescimento que tem que ser feito. E alguns param nesse crescimento porque as coisas já não estão a acontecer como era antes. Pois antes você gatinhava e depois começou a andar. É completamente diferente. De antes você, quando era bebê, tinha uma forma de falar esquisita. E depois começou a falar como deve ser. A escrever, tudo bem. Mas alguns cristãos param e não querem crescer em Deus. Eu lembro-me quando os meus filhos eram bebés, tinha que se fazer o biberon, dar-lhe o biberon, colocar o biberon para ele comer. Depois começaram a comer. Depois já comiam à mesa pela sua própria mão. Você está a perceber? E Deus muitas das vezes quer pôr aquelas pessoas que já têm algum tempo em Cristo a comer pela sua própria mão. E elas continuam a pedir biberon. Mas isso quer dizer que temos que fazer alguma coisa? Temos que fazer alguma coisa em nós. Confiar em Deus mais ainda. Mais ainda. Sabe, às vezes nós oramos por algumas coisas. Quando oramos por algumas coisas, a nossa linha de pensamentos quando estamos em Deus é o Deus vai fazer. Mas quando Deus não faz naquele tempo que nós achamos que é o tempo suficiente, Deus não me ouviu. Ou Deus não vai fazer. Ouça, Deus tem muita mania, muito mesmo a mania, de responder à última da hora. Agora entenda uma coisa. No processo desde que você orou até receber a benção, você não pode ter flutuações. Você tem que dizer sempre a mesma coisa. Não pensar resolver as coisas de outra forma. Não, eu vou fazer isto, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Você está-se a desviar do caminho de andar com Deus. Você vai perder a bênção. Quando você ora alguma coisa e entrega a Deus, você diz, obrigado, Pai, que tu já resolveste em nome de Jesus. Todo o processo, haja o que houver, venha o que vier, todo o processo. Obrigado, Pai, que tu já resolveste.
Obrigada, Pai, que tu já resolveste o assunto. Ah, mas dizem isto. Obrigada, Pai, que tu já resolveste o assunto. Ah, mas está a acontecer aquilo. Obrigada, Pai, que tu já resolveste tudo. E é isto que às vezes não é fácil. Continuamos a colocar a nossa experiência pessoal nas coisas de Deus. Quando nós temos que nos basear de nós mesmos e colocar o que Deus diz dentro de nós. A ti como é que vai ser? Não sei. Eu não sei como é que Deus vai resolver a coisa. Eu não sei como é que Ele vai fazer na minha vida. Eu não sei. Entende? Ele é que é Deus, não sou eu. Eu estou a falar da minha vida pessoal como podia estar a falar de qualquer outra. Como é que Ele vai fazer? Eu não sei. Quando Deus começou-me a dar revelação, houve pessoas que começaram a vir falar comigo e a perguntar-me coisas. E eu disse, eu não sei. E a virem para ela, isso não funciona assim. Você não vem me perguntar uma coisa e eu digo-lhe o que é que Deus está a pensar fazer na sua vida. Isso não funciona assim. Deus lhe vai mostrar a seu tempo, na sua vida, o que é que vai acontecer, como vai acontecer e o que vai acontecer. E se não lhe mostrar, é porque você não está a buscar. Não está a buscar, como é que Ele o vai mostrar? E vai mostrar a solução? Não, nunca. Vai-lhe mostrar o fim. Vai-lhe mostrar aquilo que Ele deseja para a sua vida. Mas não lhe vai mostrar o processo, como vai acontecer. Nunca, nunca, nunca. Nunca. Porquê? Porque você tem que ter fé em Deus. Sem fé, sem fé, ninguém vai receber nada. Aquele que duvida não vai receber nada. Aquele que acha que não vai acontecer, eu vou-lhe dar uma novidade, não vai acontecer mesmo. Um pastor agarrou e alguém veio falar com ele. Ah, oramos por este assunto. E ele diz, vamos orar. Então, vamos orar para o assunto. Tal, tal, tal. E ele perguntava, então, você crê, irmã? Alguns diziam, eu creio. E essas vão receber. Algumas diziam, Deus o ouça. Já foi. Já perdeu. Ela não estava a acreditar em nada. A sua mente está tão negativa, tão negativa, tão negativa, tão negativa, que só pensa no mal, não pensa no bem. Como é que você faz? Você tem que tirar esses pensamentos negativos dentro de si. Então, mas como é que eu tiro? Palavra de Deus. Ah, assim? Então você não conhece o processo. Você quer que eu diga o quê? Só se fizer uma experiência, feche os seus olhos. O que é que você vê? Se você tiver um tempo, os olhos fechados, você vai ver o que você mais vê. Se você vê televisão ou filmes ou qualquer outra coisa, é aquilo que vai vir à sua memória. É aquilo que vai vir à sua mente, em primeiro lugar. Há pessoas que lhe são queridas e não sei o quê, é a primeira coisa que lhe vai vir à sua mente. Se isso é errado, a pessoa já partiu deste mundo. Nós temos que largar aqueles que partiram. Porque temos a nossa vida para viver nesta terra.
É fácil andar com Deus? Eu vou-lhes mostrar uma coisa. Mateus 18:1. Mateus 18. Mateus 18:1. Em Mateus 18:1, Jesus fala aos seus discípulos. E diz aqui, Mateus 18:1, naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Sabe o que é que eles estavam realmente a perguntar? Qual de nós é o maior no reino dos céus? Qual de nós é que vai ser maior que os outros? Meu Deus. E Jesus, chamando um menino, pôs no meio deles. Versículo 2. Versículo 3. E disse, em verdade vos digo, se não vos converteres e não vos fizeres como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde, como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Você já certeza que já falou com crianças e mãe. Você é uma criança, que você convive, está com ela. Se você fala alguma coisa para ela, ela acredita. Você está a ouvir? Ela acredita. Se o pai ou a mãe agarra e diz à criança, não, hoje não vamos, mas amanhã vamos. Garantidamente que amanhã a criança está ao pé de si à espera de ir, porque você disse. E ela confia em si. Se você não tornar-se um menino confiando no que Deus diz, você não vai conseguir entrar no reino. Está a ouvir? Não é por acaso que Jesus disse para nós chamarmos Deus Pai por Pai. Pai que está no céu. Ricardo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Sabe o que é que Jesus nos estava a ensinar? Vocês são meninos e o vosso Pai vos está a ensinar. Acreditem nele. Sabe o que é que Jesus disse dos sábios e dos entendidos? Vou-lhe dizer. Jesus olhou para o céu e disse, graças te dou, Pai, que escondiste isto aos sábios e entendidos e deste aos pequeninos. Para aqueles que não são ultrapassarem aqueles que são. Aquilo que diz que tem conhecimento. Não, é a minha experiência de vida, é aquilo que eu sei, aquilo que eu sempre vivi. Eu não estou a dizer o contrário. Você tem toda a razão. Mas funciona com Deus? Não funciona. Não funciona com Deus porque Deus vira tudo. Eu tive um problema na minha vida que levou anos para resolver. Anos. Literalmente anos para resolver. Houve uma altura que eu estava muito aflito para resolver aquilo e eu não sabia o que é que havia de fazer. As cartas não paravam de chegar, eu já não sabia o que é que havia de fazer. Até que eu cheguei e disse, Senhor, eu entrego este assunto nas tuas mãos. As cartas continuaram a vir e eu passei a não abri-las. Porque me estavam a fazer mal. Mas havia um intuito eu fazer isto, havia uma intenção, havia algo
que eu sabia que tinha que fazer. Por isso é que eu fazia aquilo e não abria as cartas. Porque eu estava a confiar completamente em Deus. E Deus me mostrou que aquilo iria desaparecer como ao fumo. Exatamente como ao fumo. Houve pessoas que me souberam do que é que estava a passar na minha vida. Mas tens que resolver, tens que ir lá. E eu dizia, não, não vou. Não, não vou. Deus diz que ia desaparecer como ao fumo. E sabe como é que foi resolvido? Exatamente assim. Desapareceu como ao fumo. Na altura certa, no tempo devido, desapareceu. Então, mas isso não fui eu que resolvi. Foi Deus. Você está a entender? Então, como resolver as situações da nossa vida? Deus. Buscai primeiro, vem de Deus, sua justiça, e tudo o resto está acrescentado. Você está a entender? Deus, Deus, Deus. Sei que isto não. Ouça, eu sei e reconheço, isto não vai acontecer assim. Você não estala os dedos, pronto, e a partir de agora eu estou na Lua a gente quando dá um passo aquilo parece que anda-se. Oh, parece que se anda a voar. Pronto, a partir de agora eu estou alheio a tudo, está tudo bem. Isso não vai funcionar assim, eu sei disso. Vai ser um processo, mas você tem que perceber que esse processo vai acontecer. Em que você tem que confiar mais em Deus e menos em si, menos nos seus conhecimentos. Mas eu sei isto, sei aquilo. Agarra nisso e meta de lado. Senhor, o que é que tu dizes, Senhor? Isto. Então é isto que eu quero. Então, mas eu creio. Então e a preocupação e isso está em Deus. Agora é Ele que se tem que preocupar. Eu entreguei o assunto a Ele, é Ele que tem que se preocupar. Já não sou eu. Há pouco tempo Deus disse uma coisa. Houve uma altura na minha vida que eu tinha a renda da minha casa em atraso. E o valor já era considerável. Eu estava aflito. E eu disse a Deus, já foi há alguns anos atrás, eu disse a Deus, Senhor ajuda-me. E eu disse, e Ele virou-se para mim, dás-me a tua casa? E eu disse, sim, claro, tudo é teu. Claro que dou a minha casa. Então não tens de te preocupar mais. E eu, ah, sim, tens razão. Em pouco tempo ficou resolvido. E eu consegui pagar as rendas em atraso. Sabe o que é que há pouco tempo, há umas semanas atrás, ele me disse? Quando tu te mudares de casa, quando tu te mudares de casa, tua casa é minha. Ele me fez lembrar aquilo que eu disse. Claro que te dou, sim. Mas quer dizer, se ele está-me a dizer que eu vou mudar de casa, quer dizer que tenho capacidades financeiras para ter outra casa. E então, esta pode ser de Deus. Esta, a minha casa, pode ser de Deus. Está a ver que Deus não faz as coisas, Ele sabe o que é que está. Deixa-me mostrar uma coisa.
Abra lá em Mateus 19, 29. Jesus, nesta altura, perguntava-lhe a ele a mesma coisa, mas de uma forma diferente, quem se sentava ao seu lado direito ou quem se sentava ao seu lado esquerdo. Porque eles diziam, nós tudo deixámos por causa de ti, nós deixámos tudo por causa de ti, Jesus. Nós te seguimos e deixámos tudo. Uns deixaram barcos, outros deixaram o seu trabalho e seguiram a Jesus. E a resposta de Jesus foi em Mateus 19, 29. Todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Se alguém, por causa de Deus, deixou alguma coisa, receberá 100 vezes tanto. Aquele que semeia, receberá 100 vezes. Você está a ver que as coisas não correm como nós pensamos? Ele é que é Deus. Então, por favor, haja como Deus existisse, mesmo. Porque algumas pessoas agem como Deus não existisse, como fosse alguém que uma vez responde, outras vezes não responde, uma vez faz, outras vezes não faz. Isso não é o meu Deus. O meu Deus responde. O meu Deus abençoa. Mas espera da sua parte que você creia nele. Cheios do Espírito. Para que a carne não governe mais, mas o seu Espírito governe. Porque à medida que o seu Espírito se torna mais forte, mais você vê a Deus. E você pode dizer, mas está-me a acontecer isto, está-me a acontecer aquilo, está-me a acontecer aquele outro, e aquele outro, e agora... Buscai primeiro o reino dos céus, e tudo o resto será acrescentado. Os problemas que estão a vir têm a ver porque você confiou mais na carne e menos em Deus. Confiou mais naquilo que você acha, naquilo nos seus conhecimentos, menos em Deus. Você quer vencer? Ande com Deus. Ande com Deus. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, vamos dizer, Pai, ajuda-nos na nossa caminhada contigo. Que nós possamos deixar o que nós achamos e possamos achar aquilo que tu queres. Que os nossos desejos sejam os teus desejos. Que se cumpra a tua vontade em nós. Senhor, que cada vez mais nos esvaziemos de nós mesmos e nos enchamos mais de ti. Teu é o reino, tu é a glória para todo sempre. Nós te agradecemos por aquilo que tu és, por aquilo que fizeste por nós, pelo teu grande amor. E acima de tudo, nos submetemos a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome. Glória a teu nome, Pai. Glória a teu nome. A paz de Deus que excede todo o entendimento enche os seus corações.
quer todos aqueles presentes, quer todos aqueles que estão a ver este vídeo, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, encha Deus. Que haja mudança para bênção nas suas vidas. Muitas bênçãos. Boa semana.